a gente ter aqui tudo certinho. Isso, quem estiver falando vai ficar grande. Então, a professora Claudine é uma historiadora, pós-graduada em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais. E aí ela vai fazer uma conversa com a gente hoje, traçar o que é esse conceito étnico-racial, como ele está perspassando na sociedade atual, e o que é interessante, o que é importante nós sabermos para também lidar com a sociedade, principalmente vocês que estão na trajetória, iniciando a trajetória, né, alguns já saindo da trajetória acadêmica e indo profissional, ou mesmo os que ainda têm um período na trajetória acadêmica, saber como lidar e saber o que representa, o que significa esse conceito na sociedade moderna. Professora Claudine, muito obrigado por ter aceito o convite, ter modulado lá a sua agenda e ter conseguido, nesse dia de hoje, estar conosco. É uma turma pequena, mas uma turma muito ativa, um pessoal assim que ao longo esse é o terceiro encontro nosso, na verdade já o quinto encontro, porque está se desdobrando, então nós nos encontramos toda terça-feira, nós também temos se encontrado para continuar a conversa do que foram os conteúdos repassados na quinta-feira. E isso foi uma atitude espontânea, eles toparam fazer isso, que aí a gente também aprimora, não é? Esse primeiro piloto do curso que vai se estender para o ano que vem. Então, 1 hora aula às vezes é pouco tempo para esgotar o assunto, mas nós temos a perspectiva de continuidade no semestre que vem, e aí nós vamos aprofundar os temas conforme o desejo de todos, né? Inicialmente desses que já estão no curso e de outros que vão tomar conhecimento. Então, a palavra é sua, por favor. Então, tá bem. Boa noite para todos. Vocês todos me ouvem bem? Tem como eles falarem comigo? Dar pelo menos boa noite? Boa noite. Boa noite. Para mim não me sentir tão só nessa sala. Esse mundo virtual coloca a gente numa situação muito complicada, né? Porque a gente nunca sabe como é que está sendo entendido a fala da gente. Então, eu gosto muito de ter essa interação, tá bem? Se vocês quiserem me interromper, me perguntar alguma coisa, esse assunto é muito extenso, então, assim, eu preparei uma aula que levaria pelo menos 2, 3 horas para a gente dar conta de falar tudo, mas como a gente só tem 1 hora, eu vou ter que fazer o resumo do resumo do resumo, e, portanto, pode ser que fique alguma dúvida, então, se eu estiver muito acelerada e vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês pedem a palavra e a gente para e faz, porque o mais importante não é o conteúdo em si, mas a interação que a gente vai poder ter, né? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente ao curso. É um prazer muito grande trabalhar com o Pedro, a gente já se conhece há um bom tempo, e esse curso vem sendo desenhado, né, Pedro, ao longo de alguns anos, e a ideia é que a gente trabalhe com os conceitos de história, que é a minha área de atuação, mas dentro dessa perspectiva multicultural, interdisciplinar. Então, eu gostei muito de ser convidada a fazer parte desse corpo docente do curso, porque o curso não tem aquela coisa do academicismo, né? Aquela coisa de você pegar os conteúdos e colocar todos em caixinha, mas você consegue estabelecer um diálogo, né, entre as muitas áreas do saber. E é assim que eu gosto de trabalhar com a história. Então, por exemplo, hoje eu trouxe para vocês uma foto, eu trouxe para vocês um vídeo, e eu trouxe para vocês uma apresentação de PowerPoint, onde eu apresento essas ideias iniciais a respeito das relações étnico-raciais. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o Brasil nunca se resolveu em relação a isso, né? Nós todos, a geração de vocês, a minha geração,
talvez a geração do Pedro, que é mais velho do que eu, Uhum. a geração dos meus pais, e assim sucessivamente, todos nós passamos pela escolarização, né, pelo Fundamental 1 e 2, ouvindo uma mesma narrativa, que é a narrativa a partir da perspectiva da Europa. Quem nos conta a história sobre o Brasil são os europeus, os que conquistaram esse território. Então, todos os livros didáticos, todos os conteúdos que chegam para nós, chegam na perspectiva da narrativa eurocêntrica. É o termo que a gente usa para designar isso, né? Então, a gente acaba tendo uma visão única sobre a narrativa, porque a gente não ouve, por exemplo, a narrativa de quem vivia aqui antes dos europeus chegarem, ou seja, os povos originários. A gente não tem, ou pelo menos não tinha esse contato há pouco tempo, né? E a gente também não tem a narrativa a partir da perspectiva do negro, por exemplo, porque o negro já chegou aqui na condição de escravizado e, portanto, uma pessoa que não tinha condições de falar sobre si mesmo e sobre sua história. Ele estava na condição de objeto, de mercadoria, a ser vendido e comprado, dentro desse modelo de escravização, tá certo? Então, nós também não temos uma narrativa a partir da visão desses negros, da sua história anterior, da sua história vindo de seus países, de sua origem, porque essa história se perdeu. Então, qual é a narrativa que a gente tem? A narrativa que a gente tem é a verdade do conquistador, é a verdade do europeu. E é por isso que nossas relações são tão complicadas, porque nós somos um povo miscigenado, nós não temos uma única origem, nós pertencemos a essa mistura de raças, ou melhor, de etnias, porque é preciso que a gente entenda o que é raça e o que é etnia, eu já vou falar sobre isso, mas a gente é uma mistura dessas etnias, só que como a gente historicamente sempre houve a narrativa a partir de um grupo predominante, que é o europeu, a gente tem a visão de que só essa história é válida. Então, a história dos outros, ela é menor. E ela torna, então, a relação diferenciada, né? Não é uma relação igualitária, não é uma relação equânime, é uma relação desproporcional, onde uma raça supera as outras raças. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, trabalhar com relações étnico-raciais é desfazer essa narrativa única, é começar a fazer uma outra narrativa, é descolonizar o pensamento, refletir novamente sobre a forma como esse Brasil se constituiu enquanto nação, para a gente poder entender as relações que a gente estabelece. Quem somos nós, nossa origem, nossos ancestrais, e quais as relações que a gente pode estabelecer com esse outro que também é diverso, que também é plural, que também é multiétnico, que também é plurilinguístico. Percebe? É com isso que eu trabalho. E não é um trabalho fácil, obviamente, porque ele demanda toda essa desconstrução, tá entendendo? É como se a gente tivesse que jogar a casa no chão, destruir tudo e começar uma nova construção. De que casa que eu estou falando? Dessa casa mental, né? Dessa construção mental que foi feita ao longo de todos esses séculos. O Brasil tem 520 anos. A gente tem que desconstruir essa narrativa para poder construir uma outra narrativa onde caiba todo mundo, onde todo mundo seja visto como igual na sua diferença. Deu para entender um pouco essa introdução ou ficou muito complicado? Deu sim. Deu sim, professor. Perfeito? Então, é a partir de... Tem uma dúvida. Pois não, pode falar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque eu estou aqui na rua. Mas eu queria saber, quando você fala assim que o que é visto é essa imagem que o eurocentrismo trouxe para a gente, o que você está querendo dizer com essa visão, né? O que você está querendo dizer quando
você diz que a gente olha o mundo a partir disso, dessa visão Eu estou querendo dizer que eurocêntrica. a gente só teve, é isso mesmo, eu estou querendo dizer que a gente só teve a oportunidade de conhecer uma única narrativa, que é a narrativa a partir da Europa, de quem nos conquistou. Foram eles que escreveram os livros e que contaram a nossa história, que é válida também. Não estou querendo dizer que não seja válida. Ela é válida, ela parte de uma história, com fatos, né? Alguns interpretados de uma forma única, mas são fatos, são narrativas, a gente leva em conta. Mas elas não contam toda a história. O que eu estou querendo dizer é que para a gente estabelecer relações de reciprocidade, de equanimidade e de uma educação antirracista, a gente precisa ouvir as outras narrativas possíveis, que são as narrativas feitas pelos homens e mulheres negros, que são as narrativas feitas pelos indígenas, são as narrativas feitas por outros europeus que não só portugueses. O Brasil também foi conquistado por holandeses, por franceses, né, por alemães, e geralmente a gente não tem acesso a essas outras histórias. Então, isso dificulta as nossas relações. Percebe o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendi, sim. Eu queria mais fatos, né? Assim, como você falou, né? Foram eles que escreveram a nossa história, foram eles que escreveram os nossos livros, né? Isso. Eu queria escutar esses argumentos. Perfeito. Então, assim, se a gente tivesse tempo, a gente ia falar de cada um desses autores. Mas como a gente não tem tempo, eu estou dando só a pílula, né, Pedro? Para que depois façam um curso mais completo, se vocês se interessarem, me procurem, vocês vão encontrar o meu trabalho, e eu trabalho junto com o Pedro nessa perspectiva da gente ampliar esse curso e fazer dele um curso de extensão universitária mesmo, né, um curso de pós-graduação, que eu acho que seria o ideal para poder ampliar esse conhecimento. Mas então é isso, eu só queria introduzir para vocês saberem, porque o Pedro me apresenta, ela vai trabalhar sobre relações étnico-raciais, e aí vocês podem estar perguntando, mas que tipo de relações são essas? O que ela está querendo dizer? Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa introdução. Bem, eu vou apresentar um PowerPoint para vocês, então eu vou sumir um pouquinho, né, da tela, mas é importante que eu mostre alguns pontos para fixar na memória, tá bem? Vamos lá. Vou fazer essa apresentação, tá, Pedro? Vamos lá. Ok. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Não, na verdade eu não desativei. Na verdade eu não ativei. Pronto, agora está tudo certinho. Ok. Vamos lá. Sim. Vocês estão vendo? Todos vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Estamos. Sim. Bem, então eu queria começar por essas imagens. São imagens fortes, mas eu estou lidando com adultos, né? São todos adultos, não são, Pedro? Tem algum adolescente? Não, são todos adultos, tanto na idade quanto no comportamento diante do mundo. Posso responder por todos eles. Porque aí eu já quero fazer um convite para vocês assistirem um filme, se vocês ainda não viram. Esse filme está, inclusive, disponível no YouTube, chama A Vênus Negra. E é um filme que trata da história dessa mulher, Saartjie Baartman, que a gente traduz por Sara. Vocês encontram na literatura muito, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar Sara Baartman. Essa mulher é uma sul-africana que foi escravizada num tempo em que a escravidão ainda já tinha sido abolida pela Inglaterra. A Inglaterra já tinha acabado com a escravidão legal, mas permanecia ainda, de alguma maneira, a tradição do tráfico negreiro. Vocês sabem que a Inglaterra ela ocupou a África do Sul. E a Sara, ela nasceu lá na África do Sul, ela tinha perdido os pais muito cedo, ela vai trabalhar de empregada numa casa de um homem inglês, branco, como babá dos filhos dele,
mas ela tinha uma característica genética que chamou muito a atenção dele, e ele resolveu, então, levar a Sarah, junto com a família, para a Inglaterra, e começou a exibi-la umas espécies de exposições entre as famílias inglesas para ver coisas exóticas. E a Sarah era apresentada como uma mulher exótica, porque ela tinha uma condição genética, eu vou buscar até o nome aqui, porque vocês, acho que grande parte é estudante de medicina, não é, Pedro? Uma grande parte, sim. Não são todos, mas... Não, temos colegas da psicologia, do direito, da administração. Tá, mas uma boa parte são estudantes de medicina. Ela tinha uma condição genética que é chamada de esteatopigia. É um termo, inclusive, que hoje não se usa muito, porque considera-se um termo pejorativo. Mas o termo é esse, esteatopigia. Significa nádegas muito grandes. Ela tinha essa condição porque ela pertencia... as mulheres negras, geralmente, elas acumulam gordura nas nádegas mesmo. É uma propensão genética. E ela pertencia a um grupo em África do Sul, a uma das etnias de África do Sul, onde essa condição era mais ressaltada. Então, as nádegas dela, realmente, as fotos, não existia fotografia na época, os desenhos do corpo dela revelam, e depois o molde que foi feito do corpo dela, ela chegou a ser moldada por médicos analistas da época, e o molde, então, que depois foi devolvido à África do Sul, mostrava realmente que ela tinha umas nádegas bem protuberantes. Essa condição genética foi exibida como um objeto inusitado nessas exposições em África do Sul. Além disso, ela tinha uma outra característica que é conhecida também como, eu guardei o nome aqui, como sinus pudores, que nada mais é do que o pequeno lábio da genitália da mulher, né? Nós temos 2 lábios na genitália, o menor e o maior, não é isso? O pequeno lábio ser avantajado, ser grande. Inclusive, hoje as mulheres costumam fazer cirurgias plásticas para fazer essa correção. É uma coisa que é natural, que não interfere na vida da mulher, mas que as mulheres fazem de uma forma mais estética. Ela tinha essa condição, esse lábio da genitália grande, era um grande que ressaltava, e por isso ela também foi levada a essas exposições, exatamente para poder mostrar esses detalhes do corpo dela que eram inusitados às mulheres inglesas. Uma mulher negra, condição de escravizada, sendo exibida em salões nobres com essas características. Isso no século XIX, por volta de 1829, mais ou menos. Bem, passado todos esses anos, em 2012, que é o que está escrito aqui, né? A ministra da Cultura de Estocolmo faz essa homenagem a Sarah. Ela faz uma recepção, é a ministra da Cultura de Estocolmo. Ela faz uma recepção, esse rosto aqui, vocês estão vendo? Esse aqui é o rosto do artista que criou esse bolo. O artista se pinta de preto, ele está com a boca aberta para receber o pedaço do bolo. O bolo tem um corpo de uma mulher negra e o corte é exatamente na região, o corte do bolo é feito exatamente na região pélvica. Que maluco. Dizer com isso? Eu estou querendo dizer que em 2012, não está distante, está bem perto, a história dessa mulher que foi violentada dessa maneira, como eu estou acabando de dizer para vocês, é ressaltada numa cerimônia entre uma ministra da cultura num país europeu, desta maneira. E qual é a lógica disso? Disseram que é uma homenagem a ela,
mas a gente sabe que de homenagem aí não tem nada. Tem de gozação, né? Tem de provocação, tem de humilhação pública, mesmo depois de tantos anos. Tem qualquer coisa desse tipo. Agora, por que essas coisas acontecem? Quem me perguntou? Eu acho que foi o Gustavo, né? Eu perguntei. Gustavo, eu acredito, Gustavo, na minha opinião, na minha experiência pessoal como professora, de que essas coisas acontecem exatamente porque essas relações, elas não são igualitárias, elas não são equânimes. Então, a ministra se sente no direito de bolar uma exibição dessa, porque para ela, mexer com uma história dessa não ofende ninguém. Tá entendendo? Porque na cabeça dela, na cabeça de mulher branca, e que sempre teve a visão em relação ao negro, do negro ter sido escravizado, de ter sido objeto e de poder ser exibido, na cabeça dela, mesmo ela sendo ministra, ministra da cultura, não foi qualquer mulher. Mesmo ela sendo assim, para ela, isso aí não passa de uma brincadeira, de uma homenagem. Não é ofensivo reconstruir essa história. É isso que eu estou querendo dizer. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se parte também, acho que de uma... acho que é isso que você falou, eu resumiria numa palavra, seria mais ignorância da parte dela, né? Ignorância eu acho que não é, viu? Porque nós estamos falando de uma pessoa culta, né? Aparentemente culta, que é ministra. Eu acho Sim, que mas ignorância. Aí é talvez um certo oportunismo, sabe? melhor palavra, né? Uma certa questão de se sobressair de uma situação. Então, usa uma história antiga para dizer eu presto uma homenagem, mas na verdade ressalta uma violência. Tá entendendo? O subterfúgio das palavras que as pessoas usam. As pessoas costumam dizer isso. Você já ouviu aqui no Brasil, por exemplo, que quando se pergunta assim, você é racista? Você diz assim, não, eu não sou. Mas pergunta para você, mas você conhece um racista? Você diz, sim, eu conheço muito. Mas eu não sou, sabe por que eu não sou? Porque eu tenho um amigo negro. Pior coisa, né? Pior justificativa, pelo amor de Deus. Entende? Esse tipo de oportunismo nas palavras que as pessoas continuam fazendo. E continuam fazendo, Gustavo, exatamente porque não se resolveu essas questões, entendeu? Exatamente porque não se fez uma leitura a contrapelo. O Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, ele diz isso sobre teoria da história. Ele diz que para a gente poder entender a história, a gente tem que fazer uma leitura a contrapelo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele usa aquela imagem de você estar escovando o seu cachorro. Quando você quer descobrir que seu cachorro tem pulga, tem carrapato, você escova no sentido contrário do pelo, né? Então você vai levantar o pelo e aí você vai ver se ele está infestado com alguma coisa, não é isso? Para você entender a história, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa fazer essa leitura contrapelo. Você precisa entender o que está por baixo, por trás daquela narrativa. Aqui a gente precisa entender o que está por trás dessa narrativa. Não simplesmente o fato em si, mas o que o fato significa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estudar história hoje e essas nuances das relações étnico-raciais exige de nós essa leitura a contrapelo. Exige de nós que a gente comece a pensar nas coisas, por que essas coisas são feitas, para afirmar o poder de quem é que está falando, entende? São perguntas que a gente precisa fazer para a gente poder entender a história melhor. Então, com isso eu estou querendo dizer que existe um perigo, que é o perigo da história. Está escrito aí, vocês conseguem ler? Ou a janelinha está em cima? Para mim, ela está em cima. Da história única, sem dúvida. O perigo da história única. É isso. E aí tem uma autora que eu gostaria de recomendar para vocês, que é a Chimamanda. A Chimamanda não é uma historiadora como eu, ela é uma mulher nigeriana, romancista, e tem escrito romances belíssimos. Tem um romance dela que é muito conhecido, O Hibisco Roxo, que foi assim um dos best-sellers, mas não por ter sido best-seller, mas por ser uma boa narrativa, uma boa história.
Então, é uma autora que a gente precisa ler. Isso é uma das coisas, a garota que me perguntou, como é que a gente pode, então, ver as outras narrativas? A Uma das Raquel, a Raquel foi É a quem... Raquel, isso. Né, Raquel? Uma das formas é a gente ler outros autores. Então, eu poderia estar dizendo para você de um autor europeu, mas eu não quero. Eu vou falar de um autor africano. Eu vou falar da Chimamanda, que é uma autora nigeriana de bastante sucesso e que muitas vezes a gente não conhece. Mas, nesse ponto aqui, eu estou querendo dizer sobre esse TED, essa participação dela nesse programa que vocês já devem ter visto, que chama TEDx, né? Que é um talk show em que a pessoa chega e começa a falar por 20 minutos, ela praticamente conta a vida dela toda. E é uma forma de entretenimento, mas também uma forma de interação. São várias pessoas numa noite falando sobre vários assuntos diferentes. Acho que vocês já devem ter visto. Isso virou uma febre pelo mundo, o mundo todo produz esse tipo de talk show, né? Talk show, sei lá como é que fala. E ela tem essa apresentação que na época que eu vi tinha mais de 2 milhões de visualizações, eu acho que agora ela já deve ter passado as 3 milhões de visualizações, em que ela fala exatamente sobre esse perigo da história única. Ela está falando em relação à África, ela está falando em relação à Nigéria, mas nós poderíamos trazer isso para nós. Nós também sofremos esse risco da história única que eu estava falando. Porque quando a gente escuta uma única história contada muitas vezes, aquela história passa a ser verdade. Né? Se você tem uma discussão com uma pessoa e você começa a contar aquela história daquela discussão, mas só você conta, não deixa que o outro conte também, e você conta essa mesma história repetidas vezes, vai acontecer o quê? Essa história vai ser a única história. Nós vamos encontrar isso no fascismo, a gente vai encontrar essa técnica de linguagem na Alemanha de Hitler, né? Quando e a gente vai encontrar coloca isso, né? Exatamente. Exato. E a gente vai encontrar essa narrativa na visão eurocêntrica. Na narrativa única do vitorioso. Quem são nossos heróis? Nossos heróis são os que venceram. Venceram quem? Venceram os indígenas e depois mantiveram o processo de escravização por mais de 300 anos como legítimo. Era legítimo escravizar pessoas humanas. Era legítimo castigar. Era legítimo matar no Brasil. Percebe? Então, a gente escutar a narrativa de pessoas que legitimaram esse tipo de coisa faz a gente, mesmo que inconscientemente, mas no nosso cérebro, produzir uma narrativa única que diz assim: eu, que sou branca, tenho privilégios. Eu ocupo privilégios na sociedade, enquanto aquele outro indivíduo que pertence a uma outra característica genética é menor do que eu. A Sara era diferente, era exótica, porque ela tinha uma condição de genética diferente, e ela era menor. Ela foi estudada em laboratórios de França, na Universidade de Sorbonne, os órgãos sexuais dela, o crânio, partes do corpo dela ficou durante muitos anos na Universidade de Sorbonne e só foi devolvido à África do Sul em 2002, quando Nelson Mandela se tornou presidente. E ele pediu a repatriação dos restos mortais dela. Ela continuava sendo observada na universidade como alguém que era estudada para justificar uma diferença genética, como se quisesse dizer assim, os negros pertencentes àquele grupo são inferiores a nós. Assim é a eugenia. A ciência eugênica que legitimou o fascismo e o nazismo, ela parte de princípios assim, de princípios que tentem a justificar, criando conceitos, criando uma ciência, ainda que a ciência não seja válida, porque os estudantes de medicina aqui agora podem dizer melhor do que eu, não existe raças, existe uma única, que é a raça humana, tá certo? Existem diferenças étnicas. Raça é apenas a raça humana. Mas durante muito tempo,
muito tempo, foi defendido de que não, de que existiam raças diferentes e que a raça branca é a raça predominante, é a raça alfa, é a raça melhor, é a mais desenvolvida, e que as raças negra, indígena, elas são inferiores e por isso elas mereceram serem escravizadas, inferiorizadas. Isso no inconsciente leva a gente a ter esse comportamento. É isso que eu quero dizer para vocês, que a gente inconscientemente, a gente vai estabelecendo comportamentos de olhar para o outro e achar que o outro é inferior mesmo, porque nos foi contado por história única que isso era verdade. Por isso que as crianças repetem atitudes racistas. Por isso que as crianças, quando vão brincar de boneca, acham a boneca branca mais bonita do que a boneca negra. Por isso que existe o bullying, que inferioriza pessoas por condições genéticas. Bem, o raciocínio é denso, mas é preciso ser feito, né? Eu sou uma provocadora dessas reflexões, porque eu acho que elas são importantes não para a gente ficar abatido, não é isso. É para a gente reconstruir do que o Brasil é constituído e do que a gente pode fazer com ele. O Brasil tem um potencial muito grande, exatamente porque ele tem essa miscigenação, ele tem essa mistura de raças, né? Ou melhor, de etnias, que podem dialogar entre si, que podem estabelecer essa multiculturalidade, essa interculturalidade. E é essa a beleza do Brasil. Mas se a gente não resolver essas questões de raça, e se a gente não resolver essas relações, nós nunca vamos conseguir superar essas diferenças. Percebe o que eu estou querendo dizer, pessoal? Alguém pode me sinalizar o que eu estou querendo dizer? Sim, Menina? eu queria tirar uma dúvida com você, bem Pois leiga, não. mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de etnia. São as culturas, os povos? E etnia abarca tudo isso, exatamente. Enquanto que a raça é a raça humana, né? As etnias são essas diferenças, que são diferenças estéticas e são diferenças culturais. Enquanto raça, nós todos somos iguais, constituídos do mesmo jeito, não é isso? Nosso corpo é igualzinho. Não tem diferença entre eu e um chinês, eu e qualquer outra pessoa do mundo. Mas existem diferenças fenótipas, né? Cor da pele, dos olhos, do cabelo, e isso tem a ver, né, com as nossas características genéticas, com o nosso DNA, né, e com o lugar, inclusive, que a gente nasceu. Os negros são negros porque eles vêm de África, e África, no inverno, eu estive em Senegal e vi, é 40 graus. Então, se ele não tiver uma pele pigmentada daquele jeito, que é o senegalês, uma pele bem escura, ele não suportaria viver em Senegal. Entende? Então, as nossas características, elas é aquele processo da adaptação, né? O ser humano vai se adaptando conforme, assim como qualquer outro animal, vai se adaptando conforme as necessidades. Então, essas diferenças são étnicas. Depende da etnia a qual a gente pertence, tá certo? Então, os indígenas no Brasil, por exemplo, existe 305 etnias diferentes no Brasil. São todos indígenas, mas eles são diferentes etnicamente, porque eles vieram de povos diferentes. E aí entra toda a cultura, a produção cultural, aí entra a língua. Só no Brasil, os indígenas falam 274 línguas. O Brasil é pluricultural e plurilinguístico. Mas ninguém fala sobre isso. Existem 305 povos, 274 línguas, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Na verdade, sim. Eu, na verdade, eu só fui saber que não existia raças só na faculdade, porque na escola isso não é ensinado, né? Não, ensinado, exatamente. Não, nunca foi ensinado. Exatamente. Mas obrigada. Sim, querido, pode falar. Eu posso jogar uma lenhinha na fogueira aqui só para Claro gente... que pode. Eu não sei se a gente tem tempo. Quem controla o nosso tempo é o Pedro. Enquanto ele deixar, a gente fala. Eu queria escutar um pouco sobre o conceito de apropriação cultural. Ah, sim, boa pergunta. Eu ia chegar lá, eu ia falar de dar... Eu vou passar o PowerPoint só para vocês verem, porque não vai dar tempo da gente ver tudo. É como eu falei para vocês, eu preparei uma aula para pelo menos umas 3 horas.
eu me empolguei, né? Mas a gente vai embasar e aí, com e depois a certeza, gente nós vamos volta, né? desdobrar em outros encontros. Isso. Então, só para dar umas sugestões de leitura para vocês, tá bem? Então, o Darcy Ribeiro é uma grande referência de antropólogo no Brasil e que estudou essas 3 raças. Uma recomendação, assistir ou ler o maior livro dele, que é O Povo Brasileiro. É um livro muito grosso, né? Como geralmente as pessoas não têm tempo de ler, assista pelo menos o documentário. Esse livro foi transformado em um documentário em 8 capítulos e está disponível no YouTube. Então, uma recomendação. Nesses capítulos, tem um que fala só sobre negritude, outro fala só sobre os povos indígenas. O Darcy foi um grande estudioso dos povos brasileiros. Então, ele é uma sumidade quando se fala sobre isso. O outro autor que eu poderia citar para vocês, esse é o Darcy, né? E foi criador, inclusive, da lei de diretrizes e bases da educação, da qual nós até hoje trabalhamos, né? Foi criador também do Museu da América Latina, aqui em São Paulo, né? Responsável pela criação também da Universidade de Brasília. Enfim, um educador, uma pessoa fenomenal para ser lido e estudado. Um outro que as pessoas falam muito e que às vezes as pessoas ficam com medo de falar, que são todos conceitos, tá? Esses slides aqui são todos conceitos do Darcy. Um outro autor é o Gilberto Freire, que o pessoal costuma falar muito, principalmente quando tivemos aí essas manifestações de rua e as pessoas levantavam aquela ideia, casa grande senzala. Não sei se vocês ouviram isso. O pessoal falava muito sobre isso, né? Sobre esse livro dele, Casa Grande Senzala, que é um dos livros mais falados no Brasil, mais lidos no Brasil. E ele escreveu esse livro exatamente para falar sobre essa relação entre o senhor, o dono do escravo, e o escravo, e como se davam essas relações. E chegou um momento em que ele falava muito de que as relações elas iam sendo construídas de uma forma muito pacífica, porque existia o escravo da casa. E esse escravo da casa, realmente, ele estabelecia com o senhor uma relação mais cordial, vamos dizer assim. Mas não existia só o escravo da casa, né? Existia todos os outros escravos que ficavam presos na senzala. Então, a história do Gilberto Freire vai criando uma narrativa que parece que existe a democracia racial no Brasil, e que a gente chama de mito da democracia racial. O que acontece no Brasil hoje é exatamente isso. Criou-se o mito da democracia racial. As pessoas acham que todas elas se respeitam, mas se todas elas se respeitassem, nós viveríamos no Brasil do século XXI e não no Brasil do século XIX, né? E com isso, eu já vou responder sua pergunta. Então, o que é a apropriação cultural? A apropriação cultural nada mais é do que você falar sobre um assunto como se fosse seu, sem respeitar a fonte. Não é que você não pode falar, você pode falar sobre tudo, só que você tem que sempre entender de onde é que aquela origem, de onde veio. Então, por exemplo, falar sobre os negros. Por que eu estou falando? Eu estou falando não na condição de negra, obviamente. Se eu tivesse que falar de alguma coisa que tem a ver com a condição da negritude, eu não poderia falar, porque eu sou uma mulher branca, a princípio, né? A princípio, aparentemente, para todo mundo, a minha pele é branca, eu sou uma mulher branca. Então, eu não posso falar de coisas que têm uma sabedoria que é própria do negro, mas eu posso falar dessa história, por quê? Porque eu estudei para isso. Então, quando a apropriação cultural ela é jogada em xeque, né? Quando as pessoas começam a questionar, isso é apropriação ou não é, depende muito da forma como está sendo abordado o assunto. Se você está abordando um assunto em que você não tem domínio, mas você está dizendo que você pode, que é seu, isso é apropriação, sim. Sabe? Você precisa primeiro entender a origem da coisa e de como você se colocar diante daquela questão. Por exemplo, o uso do turbante. Lembra? Deu muita polêmica em relação a isso. Por quê? Por que deu muita polêmica, né? Será que a mulher branca pode usar turbante, né? Teve até uma questão de uma violência de uma mulher que estava fazendo quimioterapia e ela estava usando um turbante, era uma mulher branca,
estava fazendo quimioterapia, então estava sem o cabelo, e ela estava usando o turbante, ela foi agredida no metrô. É uma história recente, porque ela não podia usar o turbante, entendeu? Quer dizer, ninguém viu o contexto de por que ela estava usando. E por que ela foi agredida? Porque as pessoas quiseram defender a história do turbante. Mas se a gente for olhar para a história, o turbante nem é africano, o turbante é árabe. Uhum. É de uma outra região da história, entende? Mas que nesse processo migratório saem os árabes, né, e vão para o Marrocos, que é ao norte de África. E aí essas coisas vão sendo incorporadas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nossa cultura ela vai fazendo esse entrelaçamento mesmo. E o Brasil é cheio de entrelaçamentos. Nós somos exatamente isso. Uma culturalidade muito criada a partir de muitas origens, de povos de África, de indígenas, de povos europeus, de diversas regiões. Então, como não levar em conta que nós estamos todos assim interligados? O que Tem um dado, queria acrescentar, acho que para enriquecer Pois o não. debate que a gente está iniciando. Um dos períodos em que as civilizações são mais brilhantes na história de toda a civilização é o encontro do Islã, do islamismo, com o judaísmo e com o cristianismo, não é? Sim. Esse entroncamento desses três povos, Exato. ali tem como a renascença, né? E Exatamente. hoje a gente vê o contrário, assim, hoje a gente Exato. conseguiu desconstruir todas essas relações harmônicas entre os povos. Esse valor migratório, né? Hoje se combate a migração. Hoje tem países que fecham fronteiras com medo da migração, né? Tem várias questões aí que a gente poderia abordar, políticas, econômicas, mas enfim, assim, sabe? Esse olhar para o migrante como alguém menor. Quer dizer, parece que voltou na história, assim, 100, 200, 300, 400 anos, né? Porque a gente voltou a discutir coisas que a gente tinha superado. Olha os só, professora. Católicos que... Sim, pois não. Tem uma observação pergunta? da Renata. Não, Renata, Tá. ela está até deixando uma dica para todos nós, que tem um vídeo chamado Jornada de Nosso DNA, que prova que as pessoas que se julgavam de etnias puras, na verdade, são todas misturadas. Todas misturadas. Fica a dica aí, Jornada do Nosso DNA. Eu vou aproveitar, Renata, e já vou sugerir um vídeo que eu ia passar para vocês e que não vai dar tempo, que é um documentário que também está no YouTube e chama Brasil DNA, Brasil África DNA, acho que é assim. Brasil DNA África. Não, Brasil África DNA, acho que é assim, tá? Ele foi produzido pelo Grump, aquele grupo, né? E depois vendido à Globo, e por isso ficou um pouco mais difícil de você encontrar o original dele, a não ser que você compre, né, na plataforma do Google Play, não é isso? Globoplay, né? Globoplay. A não ser que você compre na plataforma. Mas você sabe que o pessoal gosta de fazer umas pirateadas, né? Então, uma pessoa subiu o documentário para o YouTube. Ele não tá com imagem muito boa, obviamente, não é o original, mas dá para você assistir. É um documentário de um pouco mais de 50 minutos e é muito interessante porque ele faz exatamente isso com brasileiros. Ele faz o teste de DNA com brasileiros, esses brasileiros descobrem que eles pertencem a determinados povos de África, e aí eles são patrocinados, eles ganham a viagem e eles voltam ao continente africano para descobrir sua origem. É um documentário interessante, muito lindo, que conta esse reencontro, né, de você com você mesmo. Eu queria ter sido contemplada e fazer essa viagem também para me descobrir, né? Porque se nós todos fizéssemos o teste de DNA agora, nós íamos descobrir que nós não somos arianos. Nós não temos raça pura. Nós todos temos raça indígena e negra no nosso sangue, independentemente da cor da nossa pele. Percebe? Então, se a gente fizesse o teste de DNA agora, nós íamos descobrir de onde é que nós somos também. De onde é que nós somos também. Nós somos daqui, mas os nossos ancestrais vieram de muito longe.
E esse documentário mostra isso, faz essa viagem com essas pessoas. É lindo, é maravilhoso, vale a pena assistir. Alguma pergunta mais? Eu ia falar dessa propaganda também, mas eu nem vou, porque isso aí é outro tema bastante polêmico, que trata da questão da migração. Falar também sobre essa questão de imigração, sequestro, refúgio, são temas que eu trabalho também, mas tudo isso são assuntos muito densos. Eu gostaria mais de ouvir vocês nesse finalzinho de aula, né? Falta 10 minutos, 9 minutos, de ouvir vocês, de saber o que que vocês, quais foram os incômodos que Professora, eu trouxe, enfim. você falou a respeito da ai, apropriação cultural, né? Isso. E envolve aquela questão que a Djamila fala muito, que é sobre o lugar de fala da pessoa. É isso? Sim, e isso envolve. E a Djamila, inclusive, quando ela escreveu o livro O Lugar de Fala, primeiro, né, obviamente tinha que ser ela a escrever como mulher negra, porque são mulheres que nunca tiveram muito poder da fala no Brasil, né? Quase nunca, assim como a mulher indígena. Então é importante que tenha sido ela a escrever. Mas depois, em algumas apresentações dela, você pode ver até uma entrevista que ela cedeu recentemente para o Fernando Haddad. Fernando Haddad, depois da campanha eleitoral, começou a fazer uns talk shows, assim, também convidando pessoas para debater com ele, né? Ele perdeu as eleições, mas ele continua atuante desse jeito. Ele faz uma entrevista com ela e ele pergunta sobre isso. E ela faz até uma ressalva sobre essa questão. Porque esse negócio de lugar de fala, ele é importante sim, mas ele não pode ser mordaça. Ele não pode calar a boca de ninguém. Muito pelo contrário. Ele deve ser exatamente a oportunidade de todos nós falarmos e debatermos, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu preciso ouvir de Djamila, porque só ela pode falar a condição dela como mulher negra. Quais são os atropelos que ela já sofreu, a condição de inferioridade, como foi difícil para ela chegar na academia, como é complicado para ela entrar num supermercado e ser seguida por um segurança por ser mulher negra e o segurança achar que ela vai roubar. Só ela pode dizer isso, né? Eu não posso falar porque eu nunca sofri isso na pele. Mas essa condição de fala não significa que eu tenho que me calar. Muito pelo contrário, eu tenho é que me unir a ela. Tá entendendo? Para mim vencer o racismo estrutural no Brasil, e o Silvio Almeida, que é o escritor do livro Racismo Estrutural, fala isso muito bem, eu preciso me unir e não me separar. Então, o lugar de fala é preciso ser colocado dentro desse contexto. E a Djamila tem dito isso nas palestras dela. É preciso a gente respeitar. Se eu estou numa mesa e tem um indígena, eu vou dar o lugar para que ele fale primeiro, óbvio, né? Se eu vou construir um seminário, vou falar sobre a questão indígena, quem é que eu vou convidar? Branco para falar sobre ele? Eu tenho que convidar indígena. Se eu vou falar sobre a questão da negritude, quem é que eu vou convidar? Eu tenho que convidar os negros para dizerem sobre ele. Mas não significa que eu não possa estar lá presente. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, Pro, eu estou entendendo, sim. Não é se calar, por exemplo, eu como Não, branca não é eu me calar, mas não, sim de dar vamos dizer que é até mesmo o poder de fala para a pessoa que passa por isso, né? exato. Você dá o poder de fala a ela, você não retira esse poder, porque é um poder que só ela pode dizer, né? Assim como alguém querer falar do teu sentimento. Quem pode falar do teu sentimento a não ser você? Eu não posso dizer o que que você sente, né? Então, se eu estou perguntando sobre alguma coisa em relação a você, só você pode dizer. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser empecilho para estabelecer o diálogo. Então, o lugar de fala nunca deve ser uma mordaça. Sempre deve Assim, ser uma um interlocução, diálogo. né? Uma Exato. interlocução. Uma interlocução. E a Djamila tem dito isso bastante agora, porque ela viu que as situações foram ficando acirradas, entendeu, Pedro? As pessoas Sim. começaram a brigar muito, entendeu? Querendo Professora calar. Claudine, a Renata pergunta aqui se existe o termo racismo cultural, E que é esse, muito semelhante a racismo estrutural. Eu acho que não tem nada a ver, não. O racismo estrutural a própria palavra está dizendo, é aquilo que está na estrutura. É isso que a gente estava falando aqui agora.
Quando as estruturas são racistas, isso cria uma cultura racista. Então, o racismo estrutural é isso que está na base da sociedade. Como nossa sociedade foi criada dentro dessa narrativa única, isso estabeleceu a base de criar um racismo, de forma que a raça que não é a predominante, apesar de ser maioria do povo brasileiro é negro, 54%, mas não é a raça dominante. Então, o racismo estrutural se revela. E é muito interessante e triste, todavia, muito mais triste, que essa estrutura ela vai se desdobrando e que não só nas etnias, mas muito acentuadamente em respeito à misoginia, em respeito às mulheres. Essas questões... Como a gente vê hoje, a menina de Santa Catarina, né, o poder do homem... Sim. O poder do homem sobre as mulheres, assim, é uma coisa estrutural, porque eles aí eu acho que a gente está... Diga, professora, desculpe Não, você está raciocinando direito, eu estou seguindo o teu raciocínio, eu só queria dizer que isso responde à pergunta da colega, da garota que acabou de fazer Renata. A pergunta. Da Renata. Como existe esse racismo estrutural, Renata, então a cultura ela vai absorvendo, né? Então isso responde, o que Pedro está falando responde. Dentro desse racismo estrutural vai se somando todas as outras formas de humilhação e diferenciação entre as pessoas. Então entra a questão social, da dificuldade social, né, da diferença social, né? Onde é que os pobres estão? Os pretos estão. Os pretos estão nas favelas, na sua maioria. Então, vai havendo uma diferenciação social, econômica, vai havendo uma diferenciação de gênero, né? Que prevalece a narrativa do heteronormativo e do homem branco. Quem está na pirâmide social? O homem branco hétero. Entende? Então, e essas coisas, sabe, Pedro, elas vão ficando todas no mesmo caldeirão. Então, entra a questão de gênero, entra a questão de orientação sexual, entra a questão de diferença de classes, entra a questão religiosa, né? De diferença religiosa que leva a polêmicas, entra todas essas questões que nos divide. Porque ao dividir, atende a narrativa, sabe? De manter uma classe privilegiada. Quanto mais você divide a sociedade, mais você mantém os privilégios. Tá entendendo, gente? Sim, eu queria dar um exemplo que eu tive também, que foi, por exemplo, eu estava aí em relação não a etnia e tal, e cultura, mas em relação à desigualdade social, que eu estava num debate, e assim, eu faço medicina, a minha família tem alguma condição, né, de classe média alta ou para cima, e eu estava num debate de desigualdade, assim, e eu tomei uma crítica que eu recebi muito bem, e respeitei a pessoa, percebi que eu estava ofendendo, e parei e pronto. Que foi que eu estava falando sobre a desigualdade, como que sofre a população, em relação aqui a periferia e tal, e a pessoa comentou, fez, por que você está falando sobre isso? Você não sabe nada. Você está parecendo que você é um rei aplaudindo o discurso de desigualdade do camponês. Você não tem que falar nada. Eu entendi que talvez, eu não sei se ela estava certa ou não, eu não sei se eu estava, de fato, falando alguma besteira, mas eu entendi que realmente eu estava ofendendo ela de alguma forma e eu preferi ficar quieto e falei, não, tudo bem, pode falar, desculpa, e pronto. Então, assim, sobre o lugar de fala, a gente pode falar, mesmo que a gente não tenha esse lugar de fala, mas saber respeitar, como você falou, Isso, saber respeitar. Né? Saber respeitar. Você foi sábio. Naquele momento que você percebeu que você estava ofendendo de alguma maneira, a comunicação ficou truncada, era melhor que você se calasse mesmo. Até para não aumentar, entendeu? Porque não era a sua intenção, talvez. Não era a sua intenção botar mais fogo no caldeirão. Você queria expressar a sua opinião. Mas como às vezes a gente, ao expressar a opinião, a gente fala de forma errônea, porque nós todos aprendemos de forma errônea, então é melhor que às vezes a gente se cale. É isso que eu estou querendo dizer. Se está num debate
e está discutindo questão de classe, é importante a gente ouvir as classes minoritárias, né? Sim, Porque você mas ocupa um lugar de privilégio. Você é um estudante de medicina de uma família de classe média. Quem está falando de periferia, por exemplo, é importante que você escute o que é a periferia, porque provavelmente você não tem essa experiência da periferia. Agora, isso não significa que você, como homem de classe média, não possa se falar também. E você pode, inclusive, ser solidário a essa questão. É essa que é a questão. O quanto que você é solidário, o quanto que você entende que a diferença social é ruim para todo mundo, porque ela é ruim para todo mundo. É, A e, violência faz parte da diferença social, tá certo? Não existiria violência no país se a igualdade social fosse melhor, se a renda fosse melhor distribuída. e eu entendo muito o que o Gustavo tá falando, e acho importante que a gente tenha o discernimento, não é? Uhum. De que também essa classe menos favorecida, que também essa etnia negra, que também, né, essa parcela da sociedade, não é, às vezes que vive na periferia ou discriminada, ou enfim, não, seja lá o termo que a gente queira usar, também não aceita, ou também é uma relação de embate, é uma postura de confronto, de um ódio arraigado, de um ódio É, estrutural que se fez necessário para a sobrevivência deles. perfeito, Pedro. A gente tem que ter esse Tem que discernimento. ter esse discernimento, Exato. porque Que nem muitas vezes sempre esse eles ódio. estão Uhum. corretos. Não, e ninguém está dizendo isso porque todo mundo é ser humano, né? E todo Exatamente. a Então, gente está vendo negros aí fazer coisas horríveis, né? A gente vê índios também fazerem coisas horríveis, indígenas, né? Seres humanos erram o tempo todo. O que a gente tem que compreender é assim, que como esses grupos sociais foram invisibilizados, e foram invisibilizados principalmente pela violência da escravidão, tanto de indígenas quanto de negro, há um ódio aí. A gente tem que levar isso em conta. Há um ressentimento, há uma ferida que ficou aberta. Então, é preciso ter esse ouvido, o outro ouvido, por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca só, né? A gente tem que ouvir ouvido e só depois falar. Principalmente nós, Pedro, e eu, você e os outros brancos, e eu que me ocupamos coloquei no esse lugar lugar de privilégio. eu me coloquei no lugar do Gustavo. Tá me ouvindo também, né, Gustavo? tô sim, professor. Eu participei de um fórum cultural, de um fórum de cultura, minha área de atuação, em que os negros, não é, estavam querendo a representatividade nos editais de cultura, enfim. Não é? E eu fiz uma fala em que foi muito contestada, não é? Quando eu, na verdade, estava apenas defendendo o direito de que tem que existir cotas, sim, inclusive cotas nos editais públicos, não é, Uhum. né? E aí, assim, eu me vi muito no seu lugar, Gustavo, né? Quando fui mal interpretado, Interpretado. quando fui mal entendido, não é? E É, me coloquei como sua postura também, não é? é melhor. Se nós temos o discernimento, o melhor que podemos fazer é usá-lo. Exato. Isso é uma sabedoria e é inclusive uma técnica, né, que o Nelson Mandela, inclusive, desenvolveu primeiro, né, quando saiu da prisão, depois de todos aqueles anos que ele passou, da justiça restaurativa, né, ou das práticas restaurativas. E elas passam por isso, né, o saber dialogar. Quando você vê que as coisas estão muito exaltadas, o melhor é não falar nada mesmo, é deixar, sabe, as coisas se assentarem para que depois você possa estabelecer um diálogo em outro momento. E A nós estamos. Nicole, a Nicole faz um comentário muito interessante aqui, professora. Pode Ela falar. acha que é melhor procurar entender o porquê a outra pessoa se ofendeu. E só assim a Isso, gente consegue realmente aprender.
Ô, Nicole, você tem um Exatamente. microfone, abre o microfone e fale, viu, Nicole? Não, é porque assim, é que eu tive uma situação também, né, que eu não, tipo, eu falei uma frase que foi meio que por falta de conhecimento, né, e aí realmente gerou um descontentamento em relação a umas 3 pessoas, né. Aí eu peguei e falei, não, pera, gente. Eles estavam, tipo, me, sabe, tacando em cima de mim tudo. Eu, pera, gente, eu fiz sem querer. Vamos voltar, podem me explicar, sabe, por quê. E depois eles me passaram um link de várias coisas, sabe? Pra eu realmente entender o porquê que tinha acontecido aquilo. Então foi uma situação que eu preferi, assim, não brigar, não bater de frente, recuar, mas ao mesmo tempo procurar saber, entendeu? Isso, Nicole, fez muito bem, é isso mesmo. Eu acho que é essa a atitude mais sábia, é perguntar o que foi que aconteceu. Porque muitas vezes a gente tende a tentar adivinhar, né? É preciso retomar, né? Em que ponto que houve a ofensa para que você pudesse se explicar melhor. Às vezes num primeiro momento, mas depois sempre dá. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Estabelecer relações étnico-raciais é estabelecer essas possibilidades de diálogos e criar um outro modelo civilizatório. Nós somos baseadas por valores civilizatórios. A sociedade ela é baseada nisso. A gente constrói conceitos que estabelecem o modelo civilizatório que a gente quer viver. Então, eu convidaria a gente a olhar, por exemplo, para aqui e pensar, né? Quais são os modelos civilizatórios que eu tenho em relação à religiosidade, à corporeidade, à musicalidade, ao cooperativismo. Se eu vou estabelecendo modelos do bem viver em relação a essas coisas, consequentemente, as relações entre eu e o outro vão se tornando mais flexíveis, mais abertas, entende? O que faltou no Brasil foi a gente estabelecer valores civilizatórios que possibilitassem esse diálogo. Como é muito agressivo, um país muito agressivo, de cordial não tem nada, né? Em que as pessoas querem impor as suas verdades, as coisas ficam muito difíceis. Então, para a gente estabelecer novas relações, é preciso criar novos valores civilizatórios. Eu rogo a vocês por isso. Vocês daqui a um tempo serão médicos e médicas, engenheiros, físicos, matemáticos, seja lá o que forem. Então, procurem ser diferentes nas suas profissões, nas suas várias profissões. Atendam com amor acima de tudo. O amor é a chave de tudo, né? Ainda que a gente tenha que recuar, sabe como fez Gustavo, né? Ainda que tenha que dizer, é melhor eu quieto, contar até 10, mas estabelecer diálogos. É tão melhor a gente ser atendido por um médico que olha nos nossos olhos e entende as nossas necessidades, não é? Tão melhor a gente conversar com um professor que nos ouve, que consegue compreender as coisas. Então, se a gente conseguir transformar essa sociedade, vocês que estão começando aí a carreira de vocês, os meus filhos, os filhos dos nossos filhos, se a gente consegue estabelecer novos valores que englobe, né, isso que a gente acabou de dizer, imagine a sociedade que a gente vai ter. A gente vai ter uma sociedade extremamente próspera, né? Como são em alguns países em que as pessoas já superaram essas adversidades, entendeu? Não existe nada perfeito, porque o ser humano é imperfeito, mas existem formas de você construir modelos civilizatórios melhores. É isso. Vamos Tudo lá, bem? perguntas? Alguém quer falar mais? Vamos aproveitar aí a Preocupada com o professora. horário, porque já são 19h10, mas eu fico aqui até. Eu não sei quem que pode, quem que está aqui que ainda com a gente. Eu sei que o Pedro pode ficar um pouco mais, não é? O Gustavo, a Nicole, o Pedro Lodos, a Raquel, algumas já saíram porque tem aulas 19h20, então já foram. Mas fica aberto, vocês que respondam. Isso, Continuamos um pouco pergunte. mais ou não? Gustavo, Você ficou Nicole, se manifestem. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é uma dúvida, mas eu queria que você falasse a respeito disso um pouco, porque assim, hoje a gente está tendo algumas atividades, algumas
atividades que as empresas estão fazendo para que exista essa inclusão de pessoas negras, né, de pessoas indígenas e tudo mais. E aí a Magazine Luiza fez uma dessas e ela foi muito criticada, porque ela fez um programa em que todas as pessoas admitidas seriam negras. Vocês ouviram falar desse? Sim, sim, sim. Sim, tanto é que ela foi até pro Roda Viva, né, depois dessa situação. Então, o que você teria a falar disso, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, se você privilegia as pessoas negras, você automaticamente está desprivilegiando outras classes. Então, por exemplo, para que serve cotas, né? Ou então assim, é Dia da Consciência Negra, tá? Dia da Consciência Negra, mas por quê? Por que não existe dia do branco? Por que não existe dia do branco? Então, entra num descompasse na cabeça de algumas pessoas, entra nesse descompasse. E, para eles, aumenta o preconceito, aumenta o racismo, né? Porque essa pessoa, ela tá no trabalho porque ela é negra. Não, mas ela tem tanta competência quanto uma pessoa branca para entrar. Então, por que vai dar prioridade para a pessoa negra? Por que as duas não podem fazer uma entrevista normal e sei lá, vai ser admitida que melhor se sair bem, entendeu? Entendi. Questão de oportunidade, né, também. E a resposta eu acho que está nesse diálogo que a gente fez. Primeiro, se a gente levar em conta, por exemplo, as estatísticas, são 54% da população negra. Então, se são 54% da população negra, essa população ela tem que estar incorporada no mercado de trabalho, tá certo? Ela é maioria. Ela tem que estar incorporada no mercado de trabalho. Por que ela não está? Porque até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, processo seletivo no trabalho era assim, saía uma nota no jornal e dizia assim, nós queremos uma mulher branca, bonita, de preferência loira. Sabia que saía nota no jornal assim? Há quanto tempo? Há 10 anos atrás. Existe esse recorte, entendeu? De que os processos seletivos privilegiavam sempre a classe branca e ainda tinha a questão da beleza, da estética. Se você ia participar de um processo seletivo, ainda tinha esse recorte do estético. Com as cotas, quando se discutiu a questão das cotas, e as cotas não foram discutidas de um dia para o outro, não. Levou anos se discutindo isso. É uma conquista histórica. E existem autores que explicam isso claramente. Um deles é o Kabengele Munanga. Se vocês quiserem ler sobre ele, escreve Kabengele Munanga. É um professor da USP que participou muito dessas discussões. Ele é congolês de nascimento, mas ele é naturalizado brasileiro e professor emérito da USP. Ele participou muito dessas discussões da cota. E ele dizia exatamente isso. As cotas é correção histórica. Como os negros saíram do processo de escravização sem ter direito a nada, eles não foram indenizados e muito menos incorporados ao mercado de trabalho, porque quem veio trabalhar aqui foram os migrantes, o trabalho do negro foi substituído por o trabalho assalariado de migrantes, por isso que São Paulo é tão preenchida por migrantes, ela é negra e é migrante, né? Então faltou trabalho para esses negros. Só que não diminuiu essa população, muito pelo contrário, ela aumentou. E ela aumentou e foi ocupando a periferia, ela foi ocupando a zona mais pobre da cidade, com as menores condições de trabalho. Para você ter uma ideia, sabe quem é que está na base da pirâmide social? A mulher negra. Primeiro está o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Ela que recebe os menores salários, ela que ocupa os trabalhos mais inferiores da sociedade, ela que tem menos acesso à educação, ela que sofre a maior parte das violências, inclusive violências obstétricas. Você sabia que tem muitos hospitais que acham que mulher negra sente menos dor do que a mulher branca e não dá a mesma quantidade de injeção para ela, para dor? Tem muitos médicos que pensam assim. Em relação a aborto também clandestino, sempre Sim. você vê mais vítimas mulheres negras. Negras. Então, as
as cotas, elas foram dentro desse processo de discussão, entendeu? Para estabelecer isso. E o que a Magazine Luiza está fazendo é simplesmente cumprindo a lei. Ela entendeu, como uma mulher, né, empresarial de sucesso, que para ela poder ter a empresa dela, continuar tendo sucesso na empresa dela, ela precisa incorporar esse trabalho negro. Ela precisa dar oportunidade para que os negros estejam ocupando cargos na empresa da mesma forma que os brancos sempre ocuparam. Então, ela não está fazendo nada de errado, ela está fazendo tudo que está de lei, de uma forma muito objetiva, né? Ela, inclusive, respondeu a várias perguntas na Roda Viva, e ela fala isso de uma forma muito natural. Para ela é tudo muito natural. Quem polemizou foi o racista. O racista se sente muito incomodado. O racista não gosta, entendeu? Porque ele tem aquele racismo dentro dele, aquela coisa que ele acha que ele é melhor do que os outros, então ele se incomoda. Porque a pessoa que não é racista, ela não vai se incomodar com isso. Ela vai entender que a maioria da população é negra e que esses negros precisam estar incorporados ao mercado de trabalho. Que esses negros precisam estar na universidade. É isso. Tem uma discussão sobre cotas, particularmente nas universidades, não é? Em que, mas aí está se fugindo ao conceito de meritocracia. Então, por que então eu vou entrar na cota de negros e não preciso nem fazer exame, não é? Pois é, isso é um absurdo, né? É um caminho muito falacioso, não é? Do mesmo modo, em respeito a Raquel, que fez a pergunta, né, Raquel? Do mesmo modo, essa ação do Magazine Luiza, ela não está sozinha, ela está no escopo de ações afirmativas, ou seja, perfeito. Não quer se excluir ou não quer se criar uma cisão entre brancos e negros, ao contrário. Não. Uhum. É incorporar negros no ambiente, não é? No ambiente produtivo, no ambiente de convívio Exato. de uma nação. Da uma nação, não isso. E a gente vai entender um pouco melhor isso quando acontece a abolição da escravatura, não é? Que a professora Claudine colocou com muita propriedade, assim, que eram tratados como objetos, não é? Quando a gente vê aquela negra retratada com a caricatura de um bolo sendo comida pelos brancos, não é? Um canibalismo moderno, né? Eu não como o indivíduo, mas eu como o bolo, não é? E abrindo as vísceras, mostrando as vísceras como um objeto de prazer estético, não é? Quando houve a abolição da escravatura, os negros foram libertados e cada um que se virasse com a sua própria pobreza, com a sua própria necessidade, com a sua própria miséria. Não é? A gente vê em São Paulo várias instituições que acolhiam esses negros. Não é? E esses negros sem trabalho, tinham uma carta de alforria na mão, foram libertados, mas eles não foram incorporados na sociedade. Ao mercado de trabalho, exatamente. Ao mercado de trabalho, à sociologia, ao social, ao convívio social, ao convívio com direito à saúde, enfim, nada do que o branco tinha direito, sempre teve direito. O Caetano nos representa bem com uma frase assim: luxo e riqueza para todos. É para mais, não é para menos. Quando incorpora, quando a gente vê uma corporação empresarial fazer essa ação, é para afirmar que tem espaço para todos, viu, Raquel? Que tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Nós precisamos... eu tenho essa leitura também. Não sei se ficou claro para você, Raquel. É importante te ouvir. Te ouvir, isso. Deu para entender, Raquel? O que a gente está querendo dizer? É a leitura que a gente faz. Deu sim, deu para entender sim. E talvez... 54% da nossa população é negra? É negra, Estatisticamente, isso segundo o IBGE de 2010. Íamos fazer agora em 2020, provavelmente até essa população cresceu,
Mas em 2010 era 54%. Sim, Entende? sim. E é verdade, basta a gente olhar, né? Basta a gente Só olhar. basta a gente olhar. Porque é É, impressionante saber que existem 54% de pessoas negras no país e a gente não vê isso na nossa realidade. A não gente não vê vê. Na verdade, a gente até exatamente. vê, mas a gente vê assim, por exemplo, se a gente está no shopping, a gente vê as Isso, faxineiras, aí a gente vê isso, uma Raquel. pessoa negra. Se a gente, por Isso, exemplo, está nas ruas, você nunca, nunca na vida você vai ver mendigo branco do olho claro. Ou então Uhum. minimamente branco. Você não vai ver. exatamente, Raquel. É isso aí, entendeu? Por Na isso que TV, né, nos Sim. meios de afirmar. comunicação, né, Sim. as, Foi as preciso colocar atrizes, cota em os tudo, né? atores, né, as Uhum, atrizes, os atores negros nunca foram protagonistas. exato. E Qual a se tão novela que você viu um sempre, ator, exato. né, ser Agora, né? Recentemente é que começaram a ter mais protagonismo, assim, de formar um núcleo familiar de negros bem-sucedidos, muito recentemente. E tudo isso fruto dessas discussões, de discussões como essa que a gente está tendo aqui. De parar, né, um diretor de novela e tal, e começar a refletir e falar, por que que na minha novela não pode ter um núcleo, né, que tenha a cara do Brasil? Porque a cara do Brasil é negra, gente. Olha para o Brasil. A cara do Brasil é negra, a cara do Brasil não é europeia. Nós não somos loiros de olhos azuis. Pelo amor de Deus. Até nós que somos brancos, né, Pedro? Olha pra gente. Nós temos características nós dessa somos, miscigenação. Eu tenho cabelo crespo, eu tenho nariz largo. Tenho características da miscigenação. O Pedro também. E provavelmente muitos dos brancos também. É raro aquele branco, sabe, que tem aquela característica assim, bem europeia. Porque como nós somos miscigenados, misturados, o Brasil tem um antropólogo que chama Eduardo Viveiros de Castro. E ele fala assim: quem não é índio no Brasil? Eu, a mesma coisa, eu pergunto: e quem não é negro no Brasil? Para dizer assim, eu não sou negro de jeito nenhum, não sou índio de jeito nenhum. Muito difícil. Porque nós somos todos misturados. e na Entendeu? verdade a riqueza, e aí o Darcy Ribeiro coloca isso com propriedade, Exato. assim, Tá a exatamente aí. a riqueza desta nação que está por nascer é essa alegria do índio conviver com o negro, de conviver com o italiano, de conviver com o japonês, de conviver com os espanhóis, Exato. né? Essa é a miscigenação, Essa é a beleza do Brasil. essa Uhum. é a diferença de uma nação que é diferente de todas as outras De todas as do outras. planeta, né? Exatamente. Se a gente for para a Exatamente. Ásia, a gente vai ver que são lá os asiáticos, que são os Uhum. pele amarela, né? Os anglo-saxões, não é? É. Uma Até observação, mesmo. aquela Sim. imagem da sueca, da ministra sueca, Hum. suecos, da Suécia, Suecos, né? Da é. Suécia. É É. um dado importante, assim, interessante. Os portugueses fizeram a descoberta do mundo através da navegação Uhum. e alguns europeus. Os países nórdicos, eles não conheceram eles não desbravaram esses mares como os europeus. E a gente Isso. vai encontrar, não é, nos nórdicos, e aí tem uma relação também com Charles Darwin, não é? Uhum. Eles não consideravam a África, os africanos especificamente, como seres, como humanos. Eles consideravam como bichos. Exato. Uma evolução dos macacos, mas Uma evolução dos macacos. Então, sem assim, chegar a a ser humano. raiz do entendimento é que É. eram macacos. Essa raiz é que desenvolveu a teoria eugênica. A eugenia, eu ia falar sobre isso, é porque não dá tempo. Isso seria muito rico falar para eles, É, principalmente para a moçada da a medicina, para o Gustavo, para a Nicole, sim. para a Amanda, que não veio hoje, não é? Dessa coisa Podemos assim. marcar uma segunda aula, se vocês quiserem, e eu me detenho só nisso, até porque eu queria mostrar um quadro para vocês que está no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que é
como é que chama? A Redenção de Cã. Se vocês quiserem procurar aí no Google, eu gostaria até de deixar isso como lição de casa para vocês. Vou fazer igual o professor, deixar lição de casa, sabe? Que é vocês olharem esse quadro, A Redenção de Cã. Ele está exposto no Museu do Rio, mas a gente encontra aí a imagem bem nítida. Eu tenho ela aqui, eu vou encerrar essa apresentação e vou mostrar ela aqui, porque eu tinha separado, mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício. Deixa eu ver. Ai, cadê a imagem? Acho que saiu. Saiu, gente. Eu tinha deixado ela guardada aqui, mas agora eu não estou vendo. Deixa eu ver. Uma outra coisa interessante que a gente podia discutir depois também é sobre essa relação que o brasileiro tem com o patriotismo, né? E ela é muito controversa. Muitas pessoas hoje se dizem patriotas e nem sabem, nem entendem o que elas querem dizer com ser patriotas, né? E porque o Brasil é uma miscigenação de várias culturas. E eu acho que isso também é uma discussão que poderia ser muito boa. Sim, podemos incluir isso no pacote. Estou lendo aqui o chat. Nós temos quórum para permanecer mais um pouco. O Gustavo pode ficar, o Pedro Lodos, a Raquel também, a Renata. Quem mais for aí, fale, né, gente? Abre o microfone e fale. Eu fico aqui escrevendo por vocês. Já que a gente tem mais um pouco, então eu vou pedir a vocês para lerem pelo menos alguma matéria sobre isso, sobre a teoria da eugenia. A teoria da eugenia ela foi desenvolvida na Europa, baseada nesses pensamentos que o Pedro está falando, né, de povos nórdicos, de povos europeus do sul da Europa, e desenvolvida também em discussões em universidades como Sorbonne. E no Brasil ela chega por médicos, principalmente os médicos legistas. Tem um médico na Bahia que leva até nome do hospital psiquiátrico, que chama Nina Rodrigues. Não sei se vocês já ouviram falar desse médico, o Nina Rodrigues. Ele é um dos defensores dessa teoria. Então, traz essa discussão para o Brasil. E como se baseava em medição, por exemplo, de crânio, tinha uma explicação científica, tá entendendo? Pegava o crânio de uma autóctone, por exemplo, como ela, como Sara, e media o crânio dela. Como ela pertence a uma etnia em que as mulheres são pequenas, então tinha um crânio menor. E aí tenta-se provar que aquele crânio menor, com o diâmetro menor, é incapaz de raciocinar como o crânio de um homem branco. O que é isso? Não tem nada a ver. Vocês que estudam medicina sabem disso. Não é o tamanho do crânio que define se a pessoa é mais inteligente ou menos inteligente. Entende? Não existe isso. Não é isso que está definido, né? Mas naquele tempo, e isso não tem muito tempo não, tá? Falando do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, não tem muito tempo. São discussões que permaneceram até a Segunda Guerra Mundial. O Hitler era eugênico, ele era defensor dessa teoria. E ele promove uma guerra mundial para sustentar essa teoria. Então, nós estamos falando de coisas de muito pouco tempo para cá, né? E que vai se sustentando nesse tipo de coisa. Então, medição de crânio, medição de ossos, sabe? A própria participação da pessoa na sociedade. Óbvio que se a pessoa está menosprezada, se ela não é ouvida, é óbvio que ela pode passar a impressão de que ela é menos inteligente, que ela é menos capaz, se ela não está tendo as mesmas oportunidades. Se as oportunidades não estão sendo oferecidas para todos, mas dentro de um modelo de meritocracia, de quem é que tem mérito, então é óbvio que muitas pessoas podem passar a impressão de que não são capazes. Tá certo? Não, é tão atual que existe até hoje uma organização, não sei se é isso, posso chamar isso, que é nos Estados Unidos, que é a KKK, né? E até hoje eles podem fazer um protesto a favor de uma supremacia e defendida, entre aspas, por uma liberdade de expressão esquisita, né? Horrorosa. Então é muito atual. Uhum.
Eles estão reacendendo esse movimento. O Ku Klux Klan, o KKK, como você diz, é um movimento que foi terrível nos Estados Unidos, porque ele deu suporte para aquela segregação racial nos Estados Unidos em que se queimava negros. Negros eram presos em árvore, queimados, tacado fogo. E só depois que os Estados Unidos, né, cria a Constituição, né, a 13ª emenda, é que vai dizer que absurdo é esse, né? Mas isso aí levou anos para que se entendesse que esse processo de separação racial é um absurdo, né? A mesma coisa do apartheid na África do Sul, né, que levou à prisão de Nelson Mandela durante tantos anos. Então, são coisas que se sustentam por causa daquilo que eu estava falando no começo. O poder de uma história. Se você conta uma história muito bem contada, muito bem fundamentada, ela pode ser a maior mentira, sabe? Mas ela passa a ser verdade. Porque você tem argumentos, você encontra argumentos que vai tentando convencer. Olha a eloquência do Hitler. Vocês já pararam para pensar na eloquência dele? Você acha que ele começou aquela guerra como? Brincando? Não, ele era eloquente, ele falava muito bem, ele provava que ele estava certo, e as pessoas acreditaram nele. E quando você vê, campo de extermínio, gente exterminada. Então, o poder da palavra, tem um filósofo que chama Michel Foucault, e ele fala sobre isso, sobre o poder da palavra. A palavra tem muito poder. Dependendo da boca de quem fala e de como fala, isso pode gerar uma verdade da qual fica insustentável você discutir. Sabe aquela pessoa que você tenta falar e a pessoa tem tanto argumento que você não consegue romper? Assim são as pessoas que exercem poder. Entende? Então, é sobre isso que a gente precisa entender. E para a gente vencer esses argumentos que são errôneos, mas que se sustentaram durante muito tempo, só tem um jeito: a gente estudando e vendo outras narrativas. Não tem como você discutir com uma pessoa se você nunca leu nada sobre o assunto. Você nunca estudou nada sobre o assunto. Se você, né? Dura a gente ter essa base, a gente ter estudo, e hoje em dia a gente vê muito negacionismo, né, sobre isso. Então, a gente, por exemplo, sobre os indígenas, a gente vê uma política muito errônea, sabe, sem você entender o que a população indígena quer para ela mesmo. Não adianta Perfeito. eu querer alguma coisa para ela e ela não querer isso. E hoje a gente vê uma política assim muito contraditória sobre isso. E a gente tem dados, a gente tem estudos, a gente tem como conversar, como fazer isso, mas as pessoas parecem que se negam, né? Algumas pessoas, né? É isso aí. Por isso que é importante a gente estar aqui, né, Pedro? Esse momento é fundamental, porque é essa troca que nos fortalece. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com a cabecinha fervilhando e pensando, eu esse autor, eu preciso me embasar, e numa conversa com um amigo de vocês vão poder ter mais argumentos. A ideia é essa, né? A gente vai multiplicando esses saberes, né? Traçando essa teia, né? Esse calendoscópio de sabedoria. Gosto muito dessa imagem, né, do calendoscópio, né? A gente vai traçando esse calendoscópio de sabedoria, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. O Pedro tem meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, meu perfil no Facebook. Eu tenho uma consultoria, chama Étnico Eduque, parceira do Instituto Ideia, parceira da universidade que vocês estudam. Então, me procure nas redes sociais, mande mensagem. Eu tenho o maior prazer de responder a todos vocês, tá bem? E dar referências bibliográficas. Posso, inclusive, mandar para o Pedro. Posso mandar, viu, Pedro? Eu posso mandar um texto para você, bibliográficas. No grupo. E vocês colocam isso, colocam lá na pasta do curso, mas a minha apresentação de slide eu posso mandar para vocês também. Enfim, essas dicas de leitura, tudo isso, tá bem? Tá, muito obrigado. Tá ótimo. Muito Renata, obrigada. quer falar alguma coisa? A Renata não se manifestou. Pro, eu só preciso sair, tá? A Raquel, preciso ir obrigado embora. que você ficou. Raquel, Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Ó, Amei, muito Gratidão. bom. nos encontramos na terça, Raquel, tá bom? Tínhamos que nos encontrar mais umas 5 vezes para falar pelo menos um pouquinho mais desse assunto. Tanta coisa, né? Então, aí eu acho que nós vamos redesenhar para o primeiro semestre e vamos ampliar a turma e já começa com quem já está agora. Tá bom, Raquel?
Tá ótimo, professor. Obrigadão. Boa Obrigado noite. Tchau, tchau. você. Boa Boa noite, professora. noite. Tchau, tchau. Boa noite, Gustavo, querida. quer falar alguma Obrigada. coisa para encerrar, Gustavo? Como eu falei da outra vez, eu acho que falta esse tipo de conversa, esse tipo de aula chegar em mais pessoas, né? Porque provavelmente muitos dos que estavam aqui já tinham uma opinião já um pouco formada, já tem algum entendimento, e tem muita gente que tem zero conhecimento e às vezes acaba repetindo algumas coisas por falta desse conhecimento, né? Uhum. E aí eu fico pensando, nossa, que pena que não tem 200, 300 alunos ouvindo isso, sabe? Uhum. Mas com a gente fazendo trabalho de formiguinha, a gente tenta mudar do jeito que a gente pode, né? Exatamente. A ideia é essa. A Renata está deixando um recado para você, professora, que ela gostou Tá. muito da sua palestra, né? Mas como Que fofa. ela assiste na sala de comunicação da universidade, então ela não pode abrir o Precisava sair. microfone porque ela tem outros colegas lá na sala. E eu falo disso porque eu trabalhei com a Renata, é um anjo de criatura, uma pessoa muito legal. E aí eu sei que o que ela está falando aqui é verdadeiro, viu? Que bom. Que bom, fico muito feliz. Muito feliz. Ainda bem que foi gravada, porque aí quem não pôde ver, né, pode ver depois, não é isso? Aí nós vamos subir lá no site do Instituto, vai ficar E lá aí eu para os te mando, alunos que essa não semana assistiram. mesmo, eu te mando. Tá. Eu te mando um texto com as referências bibliográficas, tá bom? Tá, e aí a gente tem o blog também do Instituto, se quiser subir alguma coisa que acha que seja importante, sabe? Tanto da Etno Eduque, em relação ao curso, em relação a essa sua palestra. Então você me envia e nós subimos no blog, eles estão circulando. Estão acompanhando? Estão Perfeito. acompanhando o blog. Tá bom, professora? Tá bom. Muito obrigado, então, viu? Igualmente, foi muito A bom. gentileza Obrigadão. foi muito, muito agradável, assim. E Eu acho te que agradeço. enriqueceu as pessoas que ficaram, né? Que Até bom. agora ainda. O Gustavo é um dos que ficam até o final, sai Que correndo bom. da UBS. Obrigada, Gustavo. Obrigada, que você seja um excelente médico, viu? Obrigado. De quinta-feira ambulatório. Então tá bom. Então, Bom descanso para você. Bom descanso, Pedro. E a gente vai se obrigado, falando. viu? Tá bom, muito obrigado, boa noite. Gustavo, Boa noite. Renata não, Gustavo, nos encontramos na terça-feira, então, tá bom, Gustavo? Então, prof, é que geralmente eu estava vendo, a gente estava fazendo a reuniãozinha depois da aula de quinta, né? Essa terça especificamente vai ser também complicado por causa do ambulatório e depois eu tenho que estudar para a prova de quarta-feira que eu vou ter. Eu vou tentar entrar, mas eu não sei quanto tempo vai durar, eu não prometo ficar muito tempo, tá? Então, é o seguinte, se você acha, a gente pode até mudar a data. Eu queria que você não perdesse. Sabe por quê? Assim, ó, tem um professor, filósofo, poeta, que vai falar, que eu consegui ajustar com ele, para ele falar sobre dependência química, um papo reto. Dele, inclusive, falando do depoimento pessoal dele de um ex-dependente químico que foi internado e que se salvou pela filosofia e pela poesia. É um cara muito legal, cara. Vai ser aula, então, na terça-feira? Quero saber se tem quórum e eu quero enriquecer o curso de vocês, mas aí essa dificuldade que a gente enfrenta, né, Gustavo? Também gostaria que fosse para 50, para 60, né? Aí o Pedro disse que pode, a Nicole disse que pode, a gente pode marcar um outro dia. Não, é que eu achei que era aquele tempo de reflexão que a gente fazia depois da aula. Mas se for aula, eu posso sim, acho que vai ser 1 hora, alguma coisa, né? Não vamos exceder mais que 1 hora, porque tem os seus colegas que vão para aula de noite. Tranquilo, lá em outros campos, né? Tranquilo. Eu tento sair um pouquinho mais cedo do ambulatório, aí eu tento chegar. Vai ser 7 horas também? Perdão, 6 horas? 18, às 6. Tá, eu vou tentar sair um pouco mais cedo,
E Ou aí eu então, vejo se eu assim, consigo ó, chegar. coloca no grupo, Gustavo. Acho que você pode dar um adianto no nosso grupo. Pode ser um administrador lá. Ó, moçada, eu vou subir lá no grupo qual é a pegada do encontro de terça-feira. O que é o cara, quem é o professor, que ele vai falar, e vai ser das 18 às 19. Se tiver quórum, a gente permanece, então, nessa terça agora. Se vocês acharem, aí a discussão entre vocês. Putz, ó, quarta-feira eu tenho prova, o outro pode ter prova, a Nicole pode ter, a Amanda pode ter. A gente pode marcar outro dia. Tem que ser com quem está a fim de ouvir mesmo, sabe assim, Gustavo? Que é mais legal, né? Concordo, professor, tá De ter certo. a participação, de ter... Né? E eu também não quero abrir para todo mundo antes de saber de vocês, entendeu? A gente pode sim discutir no grupo, professora, mas por mim eu saio sim um pouco mais cedo, eu converso com a professora, não tem problema. Falo que é uma vez, não vai ter problema não, professor. Tá. Então, bom, eu vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp e a gente faz uma conversa por lá, tá bom? Tá jóia então, professor. Então tá, meu amigo. Bom descanso para você. Hoje você teve ambulatório? Hoje também não? Foi hoje, professor. Hoje, na verdade, a gente tem de terça e quinta, né? Tá. E a segunda tem o BS. A gente já tá bastante prática já, né? Você está em que semestre, Gustavo? Tô terminando o terceiro ainda. Tá. Só que aí a gente tá tendo essa proposta de ter bastante prática, né? E porque o primeiro semestre que foi da pandemia, a gente também não teve, né? Teve Não que ficar teve. só online. Então agora tá acelerando. Sim, sim. Então, eu tenho essa preocupação com vocês também, que eu sei que a carga horária da grade de aula de vocês é bem puxadona, né? E se vocês quiserem, a gente muda a data, marcamos quinta porque achamos que fosse um dia mais legal para todo mundo. Se vocês acharem que é necessário mudar o dia para ficar mais tranquilo para vocês, vamos discutir isso no grupo, tá bom, Gustavo? Não, tá jóia. Por mim, quinta tá ótimo, porque Então, eu tá ainda bom. eu consigo chegar a esse horário. Os outros dias eu ainda tenho aula até mais tarde, até umas 7. Tá. Aí não é prática, mas é aula até umas 7, mais ou menos. Aí teria que Aí ser não mais tem tarde que o como, seu outro dia. aí não tem É, como. Aí a gente teria que começar às 8. mas podemos sim, professor, discutir, ver qual que é o melhor para todo mundo, né? Aham. Então tá bom. Eu acho que vamos continuar na quinta, porque é você, aí a Nicole também falou que sim, a Amanda também. Então tá bom, meu amigo. Bom descanso para você agora, tá bom? Agora eu vou gravar a aula aqui para poder subir lá no site para vocês. Obrigado, professor. Uma boa noite aí. A aula foi muito boa. Tá sendo muito bom esse curso, viu, professor? Eu fico agradecido. Que bom que vocês estejam gostando. Então pode sair tranquilo. Renata, você ainda está conosco? Acho que não. Renata já saiu, né, Renata? Então vou acabar aqui a nossa aula.